Uma dessas segundas que nós estávamos aqui, eu falava que a liturgia de domingo ela é uma moldura para toda a liturgia da nossa semana. Como este quadro que tem ali, de Nossa Senhora, Desatadora dos Nós, temos uma moldura, e dentro dessa moldura nós temos a pintura de Nossa Senhora Desatadora. Então veja, qual é a moldura desta semana? Vamos recordar rapidamente o evangelho de ontem. Olha só o que dizia Jesus: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha como Jesus começa. Ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E ele diz, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas qual fogo é esse que Jesus deseja que esteja aceso? Veja, o fogo tem muitos significados. O fogo, ele purifica. O ouro, ele transforma. Então, se eu pegar esta cadeira e colocar no fogo, vai haver uma transformação nesta cadeira de plástico. Se for um banco de madeira, vai haver uma transformação. Tudo que entra em contato com o fogo tem uma transformação. Então, o fogo, ele tem esse dinamismo de transformação, de purificação, como eu falei. Mas também o fogo, ele é dinâmico. Você, quando olha para o fogo sempre está em movimento. O fogo, ele aquece. E o fogo representa, muitas vezes, o amor. E aí, veja, que fogo, então, que Jesus deseja que esteja aceso? O fogo do seu Espírito. Jesus deseja que este fogo esteja aceso em todos os corações, que este fogo venha sobre todos, e este fogo purifique, esse fogo transforme, esse fogo venha renovar, venha dar dinamismo na vida da pessoa. Então, Jesus deseja que este fogo esteja aceso para dar dinamismo à vida daquela pessoa, daquele filho, daquela filha, para que ela se sinta aquecida pelo amor dele, para que ela sinta a sua presença, para que ela fique abrasada. E ela, abrasada com esta presença, ela então anuncie com coragem, com ousadia o Santo Evangelho. Que ela anuncie com coragem e ousadia o reino de Deus. E aí Jesus continua, devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Que batismo é esse? O batismo que aqui Jesus se refere é o batismo da paixão, morte e ressurreição. Em um certo momento, Jesus se despedindo dos seus discípulos, ele diz, é preciso que eu vá ao Pai. E eu lá, junto do Pai, eu e o Pai, os enviaremos o Paráclito, o Consolador. Então, Jesus está dizendo, eu vou passar pela paixão, pela morte, mas também vou ressuscitar. E de junto do Pai, eu e o Pai enviaremos o fogo, o Consolador, o Paráclito, o meu Espírito. E aí Jesus continua dizendo, vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Então, aquele que faz a experiência com o fogo, que faz a experiência com o Espírito de Jesus, ele não é mais o mesmo. Há um antes e um depois. E por causa dessa experiência, vai gerar na vida dessa pessoa
divisão, porque muitos não vão concordar com a experiência daquela pessoa, não vão aceitar a mudança de vida daquela pessoa. E aí, infelizmente, muitas vezes a perseguição não será só fora da igreja, mas às vezes dentro da igreja, mas o que ainda é pior, é dentro das nossas casas. Muitos, dentro dos nossos lares, não aceitam ou não aceitarão essa experiência do fogo do amor de Deus em nossas vidas. Muitos vão questionar, muitos vão nos achar doidos, muitos vão nos achar loucos, por causa dessa experiência. E aí talvez você esteja se vendo dentro de sua casa, muitos que não aceitam a sua experiência. E essa pessoa que não aceita, ela não vai aceitar enquanto ela não fizer a experiência. Porque nós só compreendemos a experiência do outro quando nós fazemos a nossa experiência de Deus. E aí Jesus está dizendo o que com isso tudo? Está dizendo que há uma radicalidade no segmento da pessoa dele. Vai haver, sim, divisão, e como eu disse, até mesmo dentro das nossas casas. Jesus deseja isso para nós, que as nossas famílias se dividem? Obviamente que não. Mas ele está dizendo que o Evangelho é mais importante do que a nossa família. É difícil nós aceitarmos isso humanamente falando, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em um outro momento, Jesus vai dizer, aquele que quiser ficar apegado à sua mãe, ao seu pai, esse não é digno de mim. Então, o Evangelho tem a primazia na nossa vida. E aí, sim, nós entramos no Evangelho de hoje. E aí nós podemos entender o que este jovem vivenciou na presença de Jesus. Olha o que ele diz para Jesus. O que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Jesus já dá uma chamada nele. Jesus já dá uma chamada nele. Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. E aí olha a resposta desse jovem, o homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, agora a sua resposta, tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Olha só. Eu não sei se aqui ele falou com humildade ou com soberba, mas numa outra passagem, no outro evangelista, diz que este jovem se joga de joelhos aos pés de Jesus. E quando nós pegamos esse texto, no grego, o grego nos faz entender o seguinte, que quando aquele jovem se joga aos pés de Jesus, ele não se joga de coração. Ele teatriza aquele momento. Ele encena aquele momento. Ele não está ali de coração, não está ali para valer diante de Jesus. E aqui ele diz, o que ainda me falta? Talvez Jesus percebeu, sentiu a intenção que ele trazia no seu coração. Talvez não fosse a melhor. Mas o fato é que se ele já observava os mandamentos, ele já estava numa caminhada avançada. Mas ele faz uma pergunta atrevida a Jesus, ele diz, o que ainda me falta? E Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza,
porque era muito rico. O que me falta? Jesus diz, se queres ser perfeito, vai e vende todos os seus bens e siga-me. E diz que esse jovem não seguiu Jesus. Ele não abriu mão de tudo para Jesus. Jesus não nos pede 50% da nossa vida. Jesus não nos pede 60%, nem 70%, nem 80%, nem 90%, nem 99,99%. Jesus nos pede a totalidade do nosso coração, da nossa vida. A nossa oferta tem que ser uma oferta de inteireza, de plenitude, de totalidade à pessoa de Jesus. Jesus não precisa da migalha da nossa vida, Ele quer a nossa vida por inteiro, porque Ele deu a sua vida por nós. E Ele nos ama por completo, por inteiro, então Ele quer que nós também o amemos para valer. Esse jovem, o que prendia o coração dele era o dinheiro, mas às vezes nós estamos com o nosso coração preso em tantas outras coisas. Talvez preso nos bens materiais, talvez numa vida de pecado, naquele pecado de estimação que eu não largo, eu não solto, eu não quero abrir mão. E talvez seja o pecado a minha maior riqueza. E Jesus dizia esses dias, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se o pecado é o seu tesouro, ali está o seu coração. Se os bens materiais é o seu tesouro, ali está o seu coração. Se é o seu carro que é o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aí eu pergunto, aonde está o nosso coração? Jesus é realmente a pérola preciosa. Ele é esse tesouro no campo que vale a pena vender tudo para comprar? Sim ou não? Veja, Jesus, ele é muito firme, ele é muito sério, quando se trata de seguimento. E veja, quando Jesus nos convida, ele nos propõe, ele não nos força, ele não impõe, se queres me seguir. Ele não forçou esse jovem a segui-lo. Quando esse jovem saiu, Jesus não disse, ei, volta aqui, vamos conversar. Você é um bom menino, vem aqui. Jesus deixou ele livre para fazer o que quisesse. Deus nos deixa livres. Deus não coloca uma corda em nós e nos amarra. Não, Ele quer que nós demos a Ele uma decisão de amor, uma decisão livre, como foi a decisão de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora disse sim ao projeto de Deus, foi um sim consciente. E quando você lê, quando você reza o texto da Anunciação, você vê que Nossa Senhora interpela o anjo. Ela não diz o seu sim de imediato, aparece o anjo, ela fica impressionada, e ela diz, e o anjo diz, olha Maria, você vai gerar um filho, o Filho de Deus, e ela diz, sim, 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 eu estou aqui disponível. Não, ela vai dizer o quê? Como isso vai acontecer? Maria começa a dialogar com o anjo. O sim de Maria é um sim livre e consciente. Jesus queria deste jovem uma decisão livre e consciente. Ele quer de nós uma decisão por ele livre e consciente. Ele quer uma decisão de amor. Esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Que a nossa decisão seja livre e cheia de amor. Dito isso, eu não disse no início, mas eu vou dividir a homilia em duas partes. Terminei de falar aqui da palavra de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre meus 40 anos de vida, bem rapidamente. Eu dizia que 40 anos é celebrar o jubileu de esmeralda. Esmeralda é verde, e verde nos remete à esperança. Eu digo para vocês que não tenho problema de celebrar o dom da vida. Não tenho problema de
ganhar mais idade. Quanto mais idade eu ganho, mais feliz eu fico. Sabe por quê? Porque é uma graça. É uma graça. E nós temos que viver cada fase da nossa vida de forma total, com toda a nossa possibilidade. Nós não podemos passar pela nossa vida, pelas fases de nossa vida de qualquer jeito. Nós temos que viver cada fase de nossa vida. Não sei se o meu irmão já chegou, a Flávia, mas a minha irmã está aqui, a Maiara. Veja, eu com 8 para 9 anos de idade, eu que fiquei 6 meses internado no Hospital Infantil de Florianópolis, eu lhes conto isso, e a minha mãe esteve lá comigo 6 meses, o Lucas estava com o pai, a minha irmã ainda não era nascida, nós trabalhávamos na roça, e um certo momento, e estava muito interessante que nessa ocasião, o que eu vou partilhar, estava passando pela frente do Hospital São João Paulo II, que veio visitar Florianópolis, você se recorda, em 91, o arcebispo era Dom Eusébio Oscar Scheid, e naquele dia, o que só se passava na televisão era o Papa, claro, natural. E um certo momento do dia, nós, crianças, porque eu estava no Hospital Infantil de Florianópolis, nós tínhamos um momento de ir ao terraço para tomar um banho de sol. Era lá uma meia hora, 40 minutos. E um certo dia, bem nesse período que o Papa estava passando lá, eu disse uma coisa para Jesus, que depois de muito tempo eu fui lembrar. Eu disse para Jesus assim, Jesus, se um dia o Senhor me tirar desse hospital e me permitir tomar banho de rio, banho de mar, porque não podia por causa do problema de pulmão, se eu puder brincar como todas as outras crianças, eu prometo a Jesus que vou viver cada dia de minha vida como se fosse o único. Falei isso. Hoje, quando eu paro para pensar, eu me impressiono comigo tal fala que eu tive com Jesus e percebo a intimidade que eu já tinha com Jesus. Então, para mim, como eu dizia, celebrar mais um ano de vida não me é problema. Não é problema perder o cabelo. Né? Já fui curado disso. Já fui curado, graças a Deus. Mas, assim, não tem problema com a idade, não é? Eu vejo que nós devemos realmente, é isso que eu sinto, eu penso, é viver cada fase da minha vida com toda a força que eu possa viver. Então, se hoje eu estou aqui na Paróquia São Cristóvão, meu coração está inteiro na Paróquia São Cristóvão. Se eu estou celebrando esta missa, eu não estou pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, embora daqui a pouco eu tenha live com a irmã Zélia, meia-noite, no YouTube, já fica aí o convite, não é? Meia-noite, ela vai começar uma campanha do Rosário, e ela já me convidou para estar lá, já na primeira noite. Também por conta do aniversário, ela quer rezar por mim. Mas veja, o que eu queria dizer, eu não vejo assim, nós não podemos passar pela vida de qualquer jeito e nós precisamos viver cada fase da nossa vida com intensidade. Então, como eu dizia, se eu estou aqui agora, nesta novena, não estou pensando aqui 2 horas o que vai acontecer. Estou inteiro, de corpo, alma e espírito. É isso que eu procuro viver. Se amanhã eu tenho que acordar cedo, eu não estou preocupado que eu tenho que acordar cedo amanhã, mas amanhã, quando eu for atender as pessoas lá no atendimento, cada pessoa que me vem, ela tem a minha pessoa inteira para ela. Aquele momento é dela comigo e da minha pessoa com ela. Você nunca vai chegar ao meu atendimento, mesmo que eu possa até mesmo não estar bem. Você nunca vai chegar ao meu atendimento sem ter o padre por inteiro, porque eu descobri uma coisa. E isso é uma reflexão pessoal, há quem possa discordar.
eu descobri que, às vezes, nós ficamos projetando muito a nossa felicidade. A gente cria muitas expectativas que nunca vão ser correspondidas. E aí, então, eu cheguei à seguinte conclusão. A conclusão de que a felicidade, claro, a felicidade plena na eternidade, mas a felicidade, ela se dá no aqui e no agora. É viver bem cada momento da nossa vida. Se agora eu estou aqui, eu vou viver bem este momento aqui. Meus formadores me chamavam muita atenção para isso, não só eu, como todos os outros formandos na época, de viver bem, de viver intensamente cada momento. E aí, você não fica naquela projeção, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu for aposentado, quando eu tiver aquele filho, quando, e nunca chega, talvez. E aí você não aproveita o momento para ser feliz. Não é verdade? Então nós ficamos muito com o futuro, esquecemos que temos o presente, que é um presente. É um presente estar aqui, nessa novena, eu como padre. É um presente, como escrevi lá no grupo dos coordenadores da paróquia, é um presente poder fazer parte da paróquia São Cristóvão, de uma paróquia tão abençoada, que tem os seus desafios como qualquer outra paróquia, mas que é uma bênção estar aqui. Então, viver cada momento presente como se fosse único e de forma intensa. E isso nos ajuda muito a vencer muita ansiedade. Muita ansiedade. Viver intensamente cada momento. Se eu vou rezar com intensidade. Se eu vou trabalhar com intensidade. Não como eu fazia antes, quando chegava no trabalho, 8 da manhã, 7 da manhã, queria que já fosse 17. Principalmente segunda-feira, que chegava cansado. Na manhã de segunda não valia nada. Mal conseguia ajuntar uma pá, de tanta preguiça. Coisa de jovem, né? E aí, é verdade, contava para chegar às 18, mas coisa de jovem. Mas, veja, claro que hoje a minha cabeça é outra, hoje eu olho para trás e digo, poxa, muitas vezes eu negligenciei meu trabalho, poderia ter sido melhor, não é? Mas, então, para dizer que essa minha compreensão, eu me dei conta disso depois de um bom tempo, já estava como padre, já há uns 3 anos, e aí estudando psicologia, aprofundando uma linha dentro da psicologia que se chama Gestalt. Gestalt em alemão significa configuração. E ali ela fala muito, essa linha do aqui e agora. Claro que nem tudo é só aqui e agora, mas entenda o que eu quero falar. Claro que a gente tem que ter planos, claro que nós temos que nos planejar, nos organizar, não é? Não fazer como alguns pegam, ganham o seu salário e já gasta tudo na primeira noite, né? Não é nesse sentido, né? Agir inconsequentemente, não. Mas de nós vivermos, obviamente, você me entende, viver com intensidade cada momento da vida. Então, quando você chega com 40, ou com 50, ou com 60, você não se importa, porque você viveu bem cada momento. Você viveu bem a sua infância. Eu vivi bem a minha infância. Eu brinquei nas árvores, eu tomei banho de rio, eu esfolei o pé, dei topada jogando bola, chegava todo machucado em casa, a mãe também já, né, da onde que você veio todo cortado, né? Então, mas a gente, coisa de jovem, né? De quebrar o braço. Então, viver bem a infância, né? Brigar também na escola, né? Eu tinha uma perseguição, brigava, toda semana tinha uma briga. Jesus amado, eu precisei de cura nessa área. Mas a gente era, como dizia a minha falecida mãe, a gente era atentado, né? Mas viver bem a infância, viver bem a adolescência. Como eu joguei bola nos campinhos, né? A mãe tinha que ir lá puxar para ir para a catequese, porque a gente estava lá fissurado no futebol, né? No videogame, brincando, não viciado, mas brincando, né? Então, veja, viver bem cada momento, né? Viver bem a juventude, viver bem
agora já essa fase mais madura. Então, eu digo para vocês, quando nós vamos vivendo bem as nossas fases da vida, quando nós chegarmos aos 65 anos, mais ou menos, nós entramos na chamada fase da sabedoria. E como é que você sabe que um idoso chegou na fase da sabedoria? Quando ele olha para trás com gratidão. Ele agradece a Deus pelo marido, a pessoa, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos netos. Não é uma pessoa amargurada, não é uma pessoa que fica reclamando. Ela é grata pela vida que tem, pela vida que viveu até então. E aquilo se torna, a vida dela é leve. Ela é leve, ela é leve na convivência. É bom de estar com aquele idoso, por quê? Porque ele foi vivendo bem cada fase da sua vida. E aí, se há alguma coisa dentro de nós que precisa de cura, a gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos hoje, tantos acessos, e fazer esse caminho mesmo de cura, para que a gente, quando nós chegarmos lá na velhice, nós possamos viver a sabedoria. Tinha uma irmã, já vou terminando, uma irmã religiosa, não me recordo mais o nome dela, ela foi pregar para nós o Novinter. Novinter são retiros que são promovidos, encontros de formação dos noviços, não é? Naquela etapa muito importante da formação do religioso, que está sendo ele preparado para professar os votos de castidade, pobreza e obediência. E tinha uma senhora, uma irmã, nem lembro qual era a congregação dela, mas ela veio uma vez estar conosco, várias congregações, nós deonianos, franciscanos, carmelitas, enfim. E ela dizia assim, nós temos que ser velhinhos gostosos. Ela dizia isso. Ela era muito agradável, a irmã tinha 80 anos e ela tinha uma energia que ela dava um show em nós religiosos novos. A alegria, o entusiasmo pela vida consagrada, o entusiasmo pela vida religiosa, o entusiasmo pela igreja, o entusiasmo pelo evangelho. E ela dizia muitas vezes, vocês têm que se tornar velhinhos gostosos. E é verdade, veja a sabedoria desta irmã religiosa. Nós todos temos que um dia nos tornar velhinhos gostosos. Ou seja, viver bem a vida para chegar na velhice bem, não é? Então, concluindo, eu digo para vocês, não tem problema com a idade, fico muito feliz de chegar no ENTA, que vem o ENTA, que vem o 50, que vem o 60, que vem o 70, que vem o 80, que seja feita a vontade de Deus, amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.